tivesse 10 moedas, 6 era dele, 4 era do dono que tinha moeda. Sempre ele queria a mais. Mas só que teve um dia, ele vai dizer que Jesus vai entrar em Jericó. E Zaqueu fica sabendo que Jesus vai entrar em Jericó. Então ele queria conhecer quem era Jesus. Então a Bíblia diz que quando ele vê que Jesus vai entrar em Jericó, ele corre em encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele era tão pequeno, em baixa estatura, que a multidão era tão grande que ia atrás de Jesus, seguindo Jesus, e ele não tinha condição de ver Jesus. Mas só que a Bíblia diz que ele sobe no pé de figueira brava para ver Jesus. Meus irmãos, quando a gente não tem desejo de servir a Deus, não tem nada que impedir da gente servir a nosso Pai. Mesmo que as lutas vêm, a dificuldade vem, aí passamos por todas elas e alcançamos a nossa vitória. Então Zaqueu se esforçou, ele sabia que ia ver Jesus, mas só que ele não só viu Jesus, ele foi ter um encontro com Jesus. Ele foi ter que entregar para Jesus, ele foi servir a Jesus. Por isso, quando ele sobe pé de figueira para ver Jesus, ele pensou, meus irmãos, que Jesus não tinha visto ele. Mas antes de pensar algo na nossa mente, Deus já sabe. Antes de nós saber nossa boca para falar algo, Deus já sabe como falar. Então Deus já sabia que Zaqueu ia subir de encontrar ele sobre um pé de figueira brava. E nós sabemos que pé de figueira brava significa um pé de árvore cheio de espinho. Olha o que Zaqueu fez para ver Jesus. E a Bíblia diz que quando ele sobe do pé de figueira brava, ele está de cima olhando para Jesus passar. E Jesus, quando passa debaixo da figueira, olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém entrar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu ele desce depressa do pé de figueira brava. Ele disse: Senhor, o Senhor é digno de entrar em minha casa. Ele reconheceu que ele não era digno de entrar na casa dele. Porque às vezes, meus irmãos, quando a gente está no mundo, às vezes, a gente diz assim: não vou entregar a vida para Jesus porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho vergonha, porque alguém vai para dessa maneira, eu não vou lá não. Mas só como Zaqueu fez. Zaqueu, quando ele não foi só ver Jesus, ele foi só conhecer, ele foi servir a Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus vai para o Zaqueu, e só Zaqueu chegou em tua casa hoje salvação. E Jesus entra da casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que a multidão, aquele povo ficou diz assim: como é que aquele homem entra dentro da casa do pecador? Meus irmãos, quando Jesus veio para ladrão, prostituta, matador, sequestrador. Jesus veio para todos aqueles que fazem ao mal. Ele não veio para santo. Ele veio libertar do cativo. Quem está no cativo, quem deve no mundo? Nós não foi santo. Eu tiro por mim que eu fui santo, mas depois eu comecei a praticar a atividade e fui para o mundo. Então ninguém nós foi santo um dia. Mas só que Deus diz: sem santificação jamais verá o Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele não conheceu só Jesus. Ele disse: Jesus, de hoje em diante, o que eu fradei do povo que eu tirei, eu darei tudo em dobro, em triplo o que eu tirei deles. Então Jesus reconheceu que, Zaqueu reconheceu que conheceu um homem que ele nunca viu da vida dele, que foi Jesus. Ele se arrependeu daquele momento que ele tirou daqueles pobres. E a Bíblia diz que Zaqueu, correu depressa, começou a botar aquelas moedas num saquinho, e começou de casa em casa